Olá, turma! Sejam bem-vindos a mais uma aula de átomos e moléculas. Me chamo professora Gabriela e vamos compartilhar mais esses conhecimentos no dia de hoje. Vamos lá? O átomo, né? Do grego, a palavra átomo significa indivisível. E átomos são as menores partículas que constituem a matéria. Aqui, então, vocês têm a imagem de um átomo e nós vamos falar um pouquinho como que chegamos à teoria atual que nós vamos utilizar a nível fundamental do nosso ensino fundamental, tá? Vamos lá. Então, vamos começar com a teoria atômica, né? Então, a teoria atômica surgiu da necessidade de se entender a constituição da matéria. Então, como eu falei para vocês, os átomos, né, são as menores partículas que constituem a matéria. E desde sempre houve a necessidade de entender de que era constituída a matéria. Então, e o nome que se deu para essa necessidade, a formalização dessa pesquisa no entendimento do átomo, é chamado de teoria atômica. Então, a teoria avançou ao longo dos anos. E o primeiro cientista a formalizá-la foi Dalton, ali em torno de 1803 e 1807, que explicou que átomos são as menores partículas que constituem a matéria e afirmou que se tratava de uma estrutura maciça e indivisível. Nós vamos ver a evolução desta teoria, né? Então, Dalton disse que o átomo era uma estrutura maciça e indivisível. Tá? Vamos avançando no nosso estudo. Thomson, em torno de 1897, alguns anos mais tarde, provou que o átomo era formado por partículas ainda menores, os elétrons. Então, ele propôs um modelo atômico no qual era uma esfera, o átomo era uma esfera positiva, carregada positivamente, na qual os elétrons estavam mergulhados nela como um pudim de passas. Então, percebam aqui que a teoria de Thomson, ele lançou que o átomo era uma estrutura, uma esfera carregada positivamente, com alguns elétrons entre essa massa positiva, como se fosse um pudim com passas. Né? Então, foi conhecida, né, a teoria de Thomson como o pudim de passas. Mas, ao longo do tempo, essa teoria foi avançando. E Rutherford, ali em torno de 1911, mostrou que os átomos eram formados por prótons, que se localizavam no núcleo do átomo, e por elétrons, que realizavam movimentos ao redor do núcleo, em uma região que ficou conhecida como eletrosfera. Então, percebam que Thomson, ele falou no pudim de passas, né, uma estrutura ainda rígida, e Dalton, ele tinha falado de uma estrutura simplesmente rígida, ele não conseguiu explicar que ali existiam algumas outras partículas, né? Então, Rutherford, ele mostrou que existia uma região central, ele falou dessa região central, que era formada por prótons, e dessa região e por elétrons que realizavam movimentos ao redor do núcleo, nessa região chamada eletrosfera. Então, Rutherford falou de núcleo no centro, né, constituído por prótons, e por uma outra região onde os elétrons estavam em movimento, chamada eletrosfera. E a teoria foi avançando. Bohr, em 1913 aproximadamente, propôs que os elétrons estavam dispostos ao redor do núcleo do átomo em camadas, também denominadas orbitais, as quais, à medida que se distanciavam do núcleo, apresentavam mais energia. Então, gente, Rutherford falou da eletrosfera, falou de núcleo, mas ele acreditava que os elétrons eles se movimentavam de forma aleatória, sem um sentido organizado. Bohr mostrou que não, que os elétrons eles estavam organizados nessas camadas, também na eletrosfera, mas eram de forma organizada. Né? Além disso, ele nomeou essas camadas com letras,
KLNNOPQ, 7 camadas eletrônicas, na qual esses elétrons eles se movimentam pela perda ou ganho de energia. Isso a gente vai falar mais lá na frente um pouquinho sobre essas camadas eletrônicas, né? Então, Bohr, diferente de Rutherford, falou que os elétrons estavam organizados em camadas, tá bom? Hoje em dia, nós temos uma teoria que une as ideias de Rutherford e de Bohr, né? Então, a teoria Rutherford-Bohr. Né? Então, por fim, temos essa teoria atômica de Rutherford e Bohr. O núcleo, então, como é que ela funciona? O núcleo é a região do átomo na qual se encontram prótons, partículas subatômicas positivas, e os nêutrons, que não têm carga, são partículas que não têm carga. Então, prótons e nêutrons estão no núcleo do átomo. Os elétrons se encontram na eletrosfera, região ao redor do núcleo, certo? Essa região aqui, com essas partículas azuis que representam os elétrons. Eles se encontram em constante movimento e geralmente são encontrados em camadas eletrônicas de nível de energia. Então, teoria de Rutherford-Bohr. Nós temos um núcleo, no qual estão presentes prótons e nêutrons, e uma eletrosfera, que são camadas que estão ao redor do núcleo, na qual estão presentes os elétrons, são as partículas com carga negativa. E eles estão organizados em camadas, certo? Em movimento de perda e ganho de elétrons. Perda e ganho de energia. Então, quais são as partículas que constituem um átomo? Então, as partículas que constituem um átomo são os elétrons, que estão presentes, que apresentam carga negativa e estão presentes na eletrosfera, região em camadas ao redor do núcleo. E nós temos no núcleo, concentrado nessa região, outras duas partículas, que são os prótons, que têm partícula positiva, carga positiva, e os nêutrons, que não apresentam carga. Tá? Então, o átomo ele é constituído de, no núcleo, prótons, carga positiva, nêutrons, sem carga. E na eletrosfera, constituído por elétrons, cargas negativas. Tá bom? E avançando no nosso estudo, vamos falar um pouquinho de elemento químico. Nós falamos agora de átomos, separadamente, mas um conjunto de átomos com características semelhantes, ou seja, com o mesmo número de prótons, representam um elemento químico. Então, elemento químico é um conjunto de átomos com características semelhantes, ou seja, com o mesmo número de prótons. Hoje em dia, temos mais de 100 elementos químicos, em torno de 118, mais ou menos. E os elementos químicos são a forma mais simples da matéria. Então, observem aqui que nós temos um exemplo do gás oxigênio, esse gás que a gente respira. O gás oxigênio é formado por 2 átomos do elemento químico oxigênio. E ele é representado dessa maneira, nós vamos falar um pouquinho mais lá na frente, tá? Então, aqui nós temos o oxigênio. Então, os elementos químicos, eles são representados em uma tabela periódica, como eu estou mostrando aqui para vocês. A tabela periódica, ela é a representação dos elementos químicos que nós estudamos, né, até hoje. Então, alguns elementos químicos são encontrados naturalmente na natureza, outros foram sintetizados em laboratório, né? Então, aqui na tabela periódica, a gente verifica o quê? As iniciais do nome dos elementos químicos. Por exemplo, aqui nós temos H, que representa o hidrogênio. O HE é o hélio, tá? Nós vamos falar mais lá na frente, mais detalhadamente, nós vamos estudar em outra aula sobre tabela periódica bem direitinho e o que é que dentro de cada elemento é representado na tabela, tá bom? E os elementos químicos na natureza, eles não estão soltos separadamente, não. Na natureza, no ambiente, eles têm a capacidade de se ligarem, de estarem formando combinações, né? Então, o nome o que corresponde à combinação dos átomos é exatamente a molécula. Então, uma molécula corresponde a uma combinação de átomos, tá? Então, eu vou dar alguns exemplos de moléculas para vocês.
né? Então, aqui nós temos o oxigênio, que a representação, né? É formado por dois átomos do elemento químico oxigênio, que juntos formam a molécula de gás oxigênio. Então, aqui nós temos a representação da molécula do oxigênio, do gás oxigênio, certo? Então, eles estão ligados através de ligações químicas. Vamos falar mais lá na frente, em outra aula, sobre ligações químicas também. Então, aqui nós temos o gás carbônico, a representação do gás carbônico, que é formado por moléculas compostas por um átomo de carbono e dois átomos de oxigênio. Então, aqui nós temos a representação da molécula do gás carbônico. E nós temos também a representação da molécula da água. A água é formada por moléculas compostas de dois átomos do elemento químico hidrogênio, que fica no centro, e, dois átomos do elemento químico, que fica externamente, e um átomo do elemento químico oxigênio no centro, certo? Então, turma, ficamos por aqui. Gostaria de agradecer a presença de todos vocês na nossa aula de hoje, que foi sobre átomos e moléculas. Que vocês tenham uma excelente semana e muita saúde para todos nós. Um abraço em todos e até a nossa próxima aula.